iniciando o nosso programa de língua portuguesa aqui no NEC TV e recebendo aqui a jornalista Marlise. Seja bem-vinda. Muito obrigada, professor. A Marlise sempre tem trazido para nós algo interessante, né? Quer seja assim, algumas frases pitorescas e quer também algumas palavras. E hoje, o que é que nós temos de importante? Professor, hoje nós temos uma palavra que eu julgo muito importante e que nós usamos muito no dia a dia. Especialmente chamou a minha atenção porque foi durante um programa de culinária. A apresentadora dizendo que precisava de 200 gramas de mussarela para determinada receita. E aí, como é que a gente faz nessa situação? São 200 gramas ou são 200 gramas? De verdade, talvez vai ficar até um pouco difícil para você procurar essa pessoa de novo para corrigir, não é? Mas, quem sabe, ela pode estar assistindo o nosso programa. Seria uma honra. Não é? Veja, porque a palavra grama, Marlise, ela é uma palavra masculina. Portanto, você tem que estar sempre falando 200, 300, 400, 500 gramas e não no feminino. Às vezes as pessoas podem até confundir quando há uma palavra, quando um produto é masculino, às vezes pode acontecer de a pessoa usar 200 gramas, né? E usar 200 para quando as palavras são femininas, normalmente. Mas a concordância não é feita com aquele produto que você está comprando, né? Não é com o queijo, não é com a mussarela, não é com a... Essa concordância é com a palavra grama. Portanto, o correto na língua portuguesa é 200, 300, 400, 500, 600 gramas, ok? Então, se você tiver a oportunidade de conversar com essa pessoa, vai ser muito bom, porque quem sabe ela ainda não assistiu essa aula, né? Vou aproveitar e enviar o link do programa para as redes sociais dela, acho que vai, quem sabe, né? Ela assiste e vai ficar feliz. Obrigada, professor, por essa explicação. E nós temos também hoje uma placa muito legal, porque é um refrão, uma parte de uma música que é bastante conhecida no nosso país, que completa agora em 2018 40 anos que foi composta. Vamos lá? Vamos. Então, como a Marlise já adiantou, né, é de uma música que vai estar completando agora 40 anos, que beleza, está assim escrita a placa. Ninguém respeita a Constituição, vírgula. Mas, M-A-I-S, mais, todos acreditam no futuro da nação. É uma beleza, não é isso? Porque é uma frase otimista. Às vezes as pessoas não respeitam as normas, mas acreditam no futuro da nação. Beleza. De verdade, olha, aqui há apenas um erro, que a pessoa colocou mais, M-A-I-S, no lugar de mas. Olha, de verdade, isso é mais comum, é muito comum mesmo, tanto principalmente na linguagem falada, mas está errado. Porque, veja só, quando é que a gente emprega o mas? Toda vez que você tem um enunciado e vem algo contrário, adversário. Por isso que chama-se conjunção adversativa. Eu fiz o trabalho, mas não foi aceito. Veja só, aconteceu uma coisa ao contrário daquilo que se esperava. Eu estudei, mas não aprendi. Ou eu estudei, mas fiz uma prova ruim. Então veja, sempre que esse segundo enunciado, né, iniciado pela conjunção mas, ele vai dar uma ideia contrária àquela primeira, aquilo que a gente esperava.
Eu estudei, por exemplo, esperava que eu fizesse uma boa prova, não é isso? Mas fiz uma prova muito ruim. Quer dizer, a cozinheira caprichou no almoço, mas deixou o feijão queimar, não é isso? Quer dizer, aconteceu algo que não era esperado, porque fez um bom almoço, mas deixou o feijão queimar. Ninguém respeita, mas acredita. Exatamente. Então, veja, ninguém respeita a Constituição, quer dizer, você fez um enunciado. Aconteceu, não era isso que se podia esperar. Tinha que acreditar no futuro da nação, não é isso? Quer dizer, acredita, ninguém respeita, mas, quer dizer, então deveria ser assim, ó, se não respeita, né? Mas aconteceu uma coisa ao contrário. Então esse mais, ou mais, dá sempre aquela ideia de quantidade. Ah, esse menino jantou mais, né? Mais de uma vez, mais. Aí sim. Agora, é claro que você, pensando bem, é muito gostoso pronunciar o mais. É por isso que na linguagem popular é comum as pessoas substituir o mais por mais. Porque parece que ele dá mais força àquele enunciado que você está querendo falar, que você está querendo transmitir. Então veja, simplesmente resumindo, sempre que você tiver uma ideia contrária àquela ideia enunciada na primeira, é mas. Agora, você tem uma quantidade, quantidade, né? Esse menino come mais do que o pai, né? Mais, ok? Então isso acho que fica bem claro e é fácil para as pessoas compreenderem isso. Você fez o enunciado e vem o mais, que está dando aquela ideia de quantidade, é mais mesmo, né? E as pessoas até intensificam na pronúncia do mais para exatamente aumentar essa quantidade. E na outra não. Mas eu fiz isso, mas não agradou a quem pediu. Ok? Então, o contrário. Então, espero que tenha sido, né, aí nós podemos colher fruto dessa explicação. Professor, muito obrigada pelas explicações de hoje. Elas serão muito úteis, tanto da palavra quanto da frase. Eu que agradeço aí a sua presença e a participação. Muito obrigada. E a você que está nos assistindo, aguarde só um momento. No segundo bloco, nós vamos ter aqui um convidado especial para falar também um pouco a respeito da linguagem. Estamos iniciando o nosso segundo bloco e aqui hoje, com muito prazer, recebendo aqui, né, a Luísa Palhares, que tem uma experiência muito boa assim, nessa questão da linguagem, quer seja da linguagem, seu aspecto religioso e também da linguagem política. Então isso, Luísa, fica muito claro para nós e eu fico muito feliz de recebê-lo aqui. Então seja muito bem-vindo. Obrigado, professor Antônio. É uma alegria estar aqui, participar e aprender, né? Pois é, isso aí eu acho que a gente vive aprendendo, né? E às vezes a gente ainda chega ao final precisando aprender mais. Mas, como eu disse, como que você trabalha, né? Como você vê o valor da linguagem, né? Desses dois aspectos, quer seja no aspecto religioso, que você naturalmente tem um certo filtro, né, para dizer algumas palavras, e às vezes na política pode ser que tenha, assim, às vezes mais liberdade de utilização da linguagem. Então eu queria ouvir aí você, como que você trata dessas duas possibilidades aí, dessas duas maneiras de comunicação. Nos dois casos, né? A linguagem, a palavra é fundamental, né? Na religiosidade, você tem até um envio, né? Somos enviados a comunicar, né? A anunciar,
e isso se faz sobremaneira através da palavra. E a própria Escritura Sagrada, né, a Bíblia, ela traz essa palavra com um linguajar assim muito aprimorado, vamos dizer assim, né? Muito bem redigido, muito bem traduzido para a nossa língua portuguesa. E também no campo da política, né, da mesma forma, foi feito com muito esmero, né, falando da palavra, do linguajar, da nossa língua portuguesa, a nossa Carta Magna, né, a Constituição Federal, ela também nos traz com palavras muito claras, né, que realmente traduzem aquilo que é a sua razão de ser, né? Que bom, mas você vê assim uma diferença muito grande entre uma e outra, quer dizer, a linguagem dentro do seu espírito da religiosidade e a linguagem dentro do campo da política. Quer dizer, como é que a gente, né, que você passaria isso para os nossos telespectadores, né, de uma forma bem prática, essa diferença? Ok. São Tomás de Aquino, né, doutor da Igreja, ele diz que depois da teologia, a melhor das ciências é a política. Ou seja, um doutor da Igreja dizendo da importância da ciência da política, porque a política na sua essência, né, obstante daquilo que tem sido praticado, ela vem para ordenar um bem comum. Agora, a palavra, nos dois casos, é fundamental. Porque tanto na política quanto na religião, a comunicação, falar ao povo, no caso da religião, falar aos fiéis, é fundamental, é primordial. Então, quanto melhor utilizar este recurso com clareza, clareza na pronúncia, né? Clareza utilizando aquilo que Paulo, o apóstolo, né, que foi um grande fundador de comunidades, utilizou, né? Ele utilizava a palavra para falar ao povo daquele local. Então ele estudava a realidade local, o linguajar local, o costume daquele povo, ou seja, ele enculturava naquele povo, então ele comunicava muito bem e era, portanto, entendido a sua mensagem. Uhum. Então a gente entende assim que a linguagem dentro do aspecto religioso, ela parte assim de princípios, né, definidos, de princípios de às vezes de grandes exemplos, de grandes santos, não é isso? Enquanto na política, às vezes a pessoa visualiza muito o futuro, não é? Quer dizer, eu tenho que prometer isso, né, que prometendo assim eu vou angariar alguns votos. Naturalmente, o linguajar aí muda um pouco, de um falando de uma realidade, que já de exemplos, e outro falando de uma possibilidade de futuro, né? Exatamente. É a famosa promessa, né? A promessa para conquistar aquela confiança, para conquistar aquele voto, e estamos bem próximo deste momento, mais uma vez aqui no nosso país, que acontece de 2 em 2 anos, né? E, portanto, há uma necessidade hoje do eleitor, e não diferente do próprio fiel, estar muito preparado para ouvir também, né, professor Antônio? Porque aquele que fala, normalmente, ele busca de alguma forma se preparar para que consiga convencer. Mas é importante a formação daquele que ouve, né? Seja a circunstância que, para que você tenha capacidade de um discernimento melhor, né? Para que a gente não incorra de sermos influenciados por um conjunto de palavras que muitas vezes não condiz com uma realidade, ou seja, as falsas promessas, que interessante, acontece tanto no campo da religião quanto no campo político. Na religião, o próprio Senhor Jesus já advertia para os falsos pastores, né? Que se vestiam
como cordeiro, mas na verdade eram lobos ferozes, né? E no caso da política, da mesma forma, né? As falsas promessas, enfim. Tanto aquele que fala, eu quero chamar, aproveitando a oportunidade, de nós ouvintes, né? Daquele que recebe a mensagem, aquele que recebe esta comunicação, essa promessa, possa ter então esses ouvidos e esse entendimento melhor para poder entender. Realmente eu estava até pensando aqui, um linguista, Worf, quando ele diz que o homem é apenas a metade de si mesmo, a outra metade é a sua linguagem. Então a linguagem é esse instrumento de convencimento. Isso vai convencer as pessoas. Mas que bom, Luiz, foi muito clara a sua exposição e nós queremos agradecê-la aí pela presença. Isso, muito obrigado mesmo. Agradeço eu pela oportunidade e dizer que é uma honra estar aqui ao lado do senhor. Muito obrigado e a você que tem nos assistido, nós agradecemos de coração e até o nosso próximo programa, se Deus quiser.